2019 chegou e com ele um novo tempo. É interessante que, na verdade, o nosso tempo, quem caminha com o Senhor vive uma novidade de vida a cada dia. A palavra do Senhor diz que o Senhor, quem anda com Deus, ele vive em novidade. Então, eu quero compartilhar a palavra de Deus com você. Ali está em Romanos 12. Olha o que diz ali, queridos. Eu estou aqui marcando Romanos 12, o verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Algo interessante é que, para a gente começar bem, a gente não pode ficar conformado. Tá bom? Pode melhorar. Tá ruim? Então tem que ficar bom, gente. Se tá bom, fica ótimo. Se tá ruim, fica bom. É assim. Sempre caminhando para o alvo. Sempre caminhando cheio de expectativas. Sempre caminhando crendo que você não está sozinho, que o Senhor é com você. E por isso que fala aqui, pela renovação da nossa mente. Tem uma outra versão que fala, e não vivam conforme os padrões deste mundo. Olha que interessante. Mas deixa aí que o Senhor venha renovar a sua mente. Deixa aí que o Senhor venha falar com você, venha transformar a sua história. Gente, nós podemos viver diferente. Nós podemos viver uma nova história. Nós podemos experimentar algo novo em Deus. Não conforma com esse século, não. Não conforma com aquilo que tem, não. As coisas podem ser transformadas. Transforma. O que é interessante? Quando fala transformar a vossa mente, porque tudo começa na mente. Se a nossa mente se torna uma mente cauterizada, as nossas atitudes elas vão ser simplesmente o quê? Elas serão um reflexo daquilo que a gente pensa. Então, quando a minha mente ela se renova em Deus, as minhas atitudes vão se renovando e, consequentemente, as consequências das minhas atitudes serão novas também. Então, a gente sempre pode viver algo novo em Deus. Nós sempre podemos viver uma nova experiência. Nós estamos aqui começando aqui 2019, primeiro dia do ano, mas detalhe, essa palavra não é só para uma virada de ano. Essa palavra é para todo dia, porque todos os dias que nós acordamos, é uma oportunidade que a gente tem de viver. Nem todos acordaram hoje, mas você acordou, eu acordei. Então o Senhor fala, não vos conforme com essa vida. Transforme pela renovação da sua mente. Deixa eu te falar, você acha que você tem 364 dias no ano? Com hoje 365? Não, você só tem agora. Você só tem o hoje. Então por isso que fala, transforma é hoje. Não espera para amanhã, não espera para o próximo ano, você não tem. Nós só temos esse momento. Deixa Deus te transformar. Deixa Deus renovar a sua mente. E aqui fala, para que o quê? Experimente qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Gente, quando há transformação, há novas experiências. Quando há mudança de mente, mudou, transformou, gerou novas experiências. Eu digo para você, pegue as áreas da sua vida, o que precisa ser transformado? Nada melhor ser transformado por Deus, com base, com respaldo na palavra de Deus, permita ser transformado por Ele. Por quê? Porque é a garantia de sucesso. Porque aqui fala, aí você vai experimentar a boa. Ninguém quer viver a boa vontade de Deus? Ou, claro que quer. A agradável? Todo mundo quer viver algo agradável e perfeito. Perfeita vontade de Deus. Eu quero deixar mesmo, é um novo tempo. É um novo tempo para o primeiro dia do ano e é um novo tempo para você que acorda a cada dia. Para você que vive a cada minuto, a cada hora, a cada segundo. É um novo tempo que a gente tem. Esse segundo agora não volta mais. Eu tenho o quê? Um novo tempo nesse novo segundo. E depois um novo tempo nesse novo. Dá para entender? Não é para ficar vivendo ali do passado, ficar vivendo daquilo do anterior, não. Deus tem algo novo para você.
e algo que vai ser agradável ao seu coração, e algo que vai ser o quê? É perfeito diante de Deus. Ah, pastora, o perfeito é que eu não vou ter problemas? Não. O perfeito é estar em todo o controle de Deus, Ele conduzindo a sua vida da melhor maneira, né? Chegando o quê? À perfeita vontade de Deus. Aquilo que Deus escreveu sobre a sua vida. Permita Deus cumprir isso na sua vida. O Salmo 139, ele fala que o Senhor escreveu todos os dias da nossa vida. Você sabia que hoje, 1º de janeiro de 2019, o Senhor havia escrito que eu estaria aqui, que você estaria aí. O Senhor escreveu. E o que é a perfeita vontade? É quando nós permitimos que Deus cumpra aquilo que Ele escreveu a nosso respeito. Ué, mas Deus é soberano. Sim, Deus é soberano. Mas Ele nos dá a liberdade de escolhas. E às vezes, sabe o que a gente faz? A gente pega a caneta da mão de Deus e fala, não, eu quero escrever uma nova história. Eu vou escrever com as minhas mãos. A palavra do Senhor diz que a nossa língua deve ser como a pena de um habilidoso escritor. Mas, você sabe o que sai da sua língua? Aquilo que está no seu coração. E o que tem que estar no nosso coração? É a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia fala, guardei a tua palavra o quê? No meu coração para não pecar contra ti. Então, a única maneira que nós podemos ter aquela habilidade que está diante da perfeita vontade de Deus é quando realmente a palavra de Deus ela se torna algo real na nossa história. Por isso, eu quero dizer para você que seja um ano onde você vai ler a Bíblia todos os dias. Dentro das minhas hashtags está lá, leia a Bíblia todos os dias. Para você viver expectativas novas, para você viver experiências novas, para você viver novidade de vida, para você ser confrontado, transformado, para Deus falar, olha, isso aí é o correto, você está no caminho certo, ou às vezes não, está errado, não é esse o caminho. Não, vou te mostrar como você está errado. Como é bom nós termos um Deus que cuida de nós. E Ele se alegra quando nós acertamos. Mas, quando nós erramos, Ele nos ensina. Ele nos ensina. É isso que eu quero deixar para você, esse novo ano. Querido, querida, práticas espirituais. A Bíblia fala que Deus é Espírito. Nós somos criados por Deus. Nós somos um Espírito, a gente tem uma alma e habita em um corpo. Se nós não cuidarmos daquilo que é celestial, como é que nós vamos fazer? Lembra que nós estamos de passagem e nós temos um foco, a nossa casa celestial. Então o quê? O que vai? É o Espírito. Então nós precisamos o quê? Cuidar. Como? Lendo a palavra, orando aquilo que a palavra direciona, não orando aquilo que a minha alma quer e deseja, mas aquilo que Deus tem por meio da palavra. As promessas de Deus. Porque quantas são as promessas de Deus? Todas elas têm o sim e o amém. Para que a glória de Deus seja manifestada pelo seu intermédio, pelo meu intermédio. Deus nos dando essa oportunidade de manifestar essa glória maravilhosa de Deus. Ele nos dá a oportunidade de participar desse momento aí. Então eu quero dizer, deixar essa palavra para o seu coração. Será que no ano de 2018 você experimentou a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Tudo aquilo que Deus faz é o quê? Todo mundo sempre fala, bom, perfeito e agradável. Aí você fala, não, mas você não tem noção do que eu vivi em 2018. Mas eu te pergunto, será que a sua mente foi renovada de acordo com a palavra do Senhor? Por quê? Se há algo errado no resultado, eu tenho certeza que não foi da parte de Deus. Às vezes, em algum momento, você tomou a caneta de Deus e você começou a escrever a sua própria história, mas chegou o dia de você devolver e pedir, Senhor, continue me conduzindo, continue transformando a minha mente. Porque aí as minhas atitudes serão transformadas. Porque as minhas atitudes, elas refletem aquilo que está na minha mente. Até os nossos estímulos, eles vêm o quê? Do cérebro para você tomar uma atitude. Eu estiquei o braço, foi um estímulo que veio do meu cérebro que fez com que levasse toda aquela corrente. Então, tudo vem da nossa mente. Que tal começar pedindo o Senhor para que Ele
venha mudar a sua mente e venha ser refletido na sua forma de olhar, na sua forma de falar, na sua forma de tocar, na sua forma de agir, né? Em todas as áreas da sua vida, em todas as áreas da minha vida, a sua forma de escutar, todos os nossos sentidos, eles serem alterados e transformados, porque a nossa mente foi transformada. Eu quero orar, eu quero te abençoar nesse dia, eu também quero receber essa bênção para mim. Eu quero profetizar sobre você e também sobre a minha vida, o que a palavra do Senhor diz. Amém? Pai, eu coloco a vida de cada um que nos assiste. Coloca as nossas vidas, Senhor, nesse novo tempo. Nós sabemos que o novo tempo são todos os dias diante do Senhor. Todas as horas diante do Senhor. Todos os minutos, todos os segundos. É algo novo. E temos esse novo ano também. Que o Senhor venha nos conduzir, que o Senhor venha, Pai, sim, nos trazer uma inconformidade no nosso coração, a ponto de querermos mudança, a ponto de nos dispormos a ser transformados. E começando da nossa mente, mas que possamos sim, cada dia mais, caminhar e experimentar aquilo que o Senhor tem, porque temos como base, temos como respaldo, temos como estrutura, alicerce, a palavra do Senhor. Queremos sim viver aquilo que a Tua palavra diz. Queremos experimentar aquilo que é bom, aquilo que é agradável e aquilo que é perfeito, dentro da Tua vontade para as nossas vidas. Eu oro pedindo que o Senhor esteja inclinando os nossos corações à vontade do Senhor. Eu oro para que o Senhor esteja transformando a nossa mente de acordo com a vontade do Senhor. Que realmente seja um novo tempo, onde possamos experimentar mais e mais de Ti e nos apaixonar mais e mais por Ti, porque o Senhor realmente é surpreendente. Que possamos nesse ano, dentro de tantos alvos, quantas almas nós vamos ganhar para o Senhor? Porque é isso que nós estamos aqui, para fazer o Senhor sorrir. E a gente só faz o Senhor sorrir quando a gente ama vida. Que essa seja a palavra, que haja essa transformação, que nós não venhamos andar no nosso quadrado, viver uma individualidade. Um individualismo, aliás, nós temos uma individualidade, mas às vezes vivemos um individualismo. Que nós possamos, sim, viver ali a comunhão e realmente ver o outro com os outros olhos, uns olhos transformados por uma mente transformada, e entender que vale a pena cuidar de pessoas, vale a pena amar aquilo que o Senhor mais ama, vale a pena se importar por pessoas. Em nome de Jesus, eu abençoo cada pessoa que nos assiste em qualquer local. Eu oro profetizando saúde física, espiritual e emocional nesse novo ano que se inicia. Deus, que o Senhor venha trazer sim a inteligência intelectual que é necessária, mas a inteligência emocional que nós precisamos para manter tudo aquilo que o Senhor tem liberado para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Um beijo para você, que você venha viver o melhor ano da sua vida. Você também, Serginho. Amém, Ana Carolina Malta Oficial. Recebemos esse novo tempo aí, essa palavra de Deus para nós. Então, eu peço a Vossa Senhoria, abra aqui para mim aqui, por gentileza, aqui, Carol Malta. Quero lhe conduzir ao seu lugar aqui nessa começando mesa. O dia 1º assim, será que vai ser todos os dias assim? É, Pode vai ser. Hein? Eu sempre sou assim. Aí ela que fica reclamando aqui, porque ela sabe que eu sou um gentleman. É. Não é isso, Carol Malta? Total. É verdade. Total. É verdade esse bilhete. É isso aí. Mas, Ana Carol Malta Oficial, depois de tanto receber ali da sua pessoa, através deste canal de Deus aqui, nós temos um assunto extraordinário para poder falar. A gente vai zoando, mas a gente vai tocando o barco, gente. E é saber que hoje, esse 1º de janeiro, o presidente eleito Jair Messias Bolsonaro tomará posse na presidência da República, não é mesmo, Ana Carol Malta? É verdade, é sobre as expectativas desse novo governo que a gente conversa agora com um amigo, companheiro, muito tempo que ele não vem aqui. Ano novo, velho, amigo, que vem aqui para nos abençoar aqui com a sua sapiência, com os seus comentários abalizados ali, muito bem articulados. Com 50 tons de cinza, ele, para começar o ano, não tinha melhor
Cássio Miranda. Filósofo, pastor, amigo. Seja bem-vindo, meu amigo. Cássio. Saudade de você. Não, vai dar um beijinho nele. Vai dar um beijinho Ai, nele. meu Deus, meu Deus. Dá um beijinho nele, Serginho. Isso. Desde o ano passado que eu não te vejo, mano. Desde o ano passado, Serginho. Verdade. Ô, gente, tá vendo? Que delícia ter você aqui. É um prazer inoxidável, inescrutável. E aqui, você viu a mesa? Irrefutável. E a Gente, mesa? E a mesa? E a mesa? Saudade do Café com Notícia, Aqui, rapaz. Café com Notícias com Cássio Miranda. Você lembra? Faz tempo, né? Faz tempo. Era gostoso, era gostoso. Bom, né? E aí, Cássio, o ano 2018 foi, né? Para muita gente foi um ano longuíssimo e para outros passou até rápido, né? Mas passou. Agora nós temos aí esse desafio desse novo ano. Muita expectativa sua. Sim, sim. Eu creio que a expectativa não é só minha. Eu acho que é de uma grande parcela da população, da maioria da população que votou, né? Sim. Para presidente no Bolsonaro, porque a gente tem a expectativa de um país diferente. Sim. Acho que todos, inclusive a chapa que foi derrotada no segundo turno, embora fosse a chapa vencedora no governo Dilma, ela também falava que queria tudo diferente. Né? Mas a diferença maior foi a proposta do Bolsonaro e a expectativa é muito Seria grande. mais do mesmo. Seria mais do mesmo. Quer dizer, talvez o anti-Dilma, o antipetismo foi muito mais forte do que o pró-Bolsonaro, né? Na realidade, o Bolsonaro se mostrou... querer mudança mesmo, Isso, né? exatamente. Mudança de mente. Isso. E a gente lembrando aqui, a próprio pleito aqui em Minas Gerais, né? Aquela virada onde hoje também o Romeu Zema assume, né? Isso é muito sintomático, mostra que a sociedade está querendo mudança. Né? É por isso que a gente começa esse ano com uma expectativa lá em cima, né? Pelo menos eu estou vibrando. Né? Serginho também, né, Carol? Serginho hoje está... Você viu, né? Não tomou remedinho hoje cedo, não. Gente, dá licença aqui. Lá Porque vem. dia 1º de janeiro eu tenho que fazer diferente. Não adianta a gente... Que coisa linda, hein? Olha só, Nem Salomão, hein? Não, uma garrafa dessa daqui, Maravilhosa. assim, aposto que nem lá no Palácio do Planalto vai ter uma dessa pro Bolsonaro. Muito, com certeza não. Mas é porque aqui a gente tem Magda Gonçalves, Magda. né? Lá eles não Querida têm. Magda, que entra ano, sai ano e a gente não se distancia de você, minha Obrigado, linda. Serginho. Obrigado, Deus querido. continue usando os Carol seus Malta, dons você aí. aceita aqui um cafezinho? Não, muito gente? obrigada. Eu prefiro água mesmo, um suquinho, então tô tá certo. satisfeita. Falar nisso, 2018 foi um ano, assim, de enxugamento de Carol Malta, né, Sérgio? Ricardo? Foi, Carol Malta Chegou. fez ali vários propósitos, né, dentre os quais ali o segundo semestre foi firme ali para esse processo. Carol Malta está fininha, magérrima ali, viu? Parabéns, Carol muito Malta. obrigada. Cumpriu o alvo lá que você colocou, foi sensacional. Quase que não deu tempo, mas deu. Mas deu tempo. Mas isso mostra que é sempre há tempo. É isso aí. Agora, Cássio, agora dentro dessas expectativas aí, Sim. a gente pensa que hoje, de fato, vai começar essa era Bolsonaro, era Zema, no Rio de Janeiro, Witzel, São Paulo, apesar de vários anos PSDB, mas Dória. Você acha que vem por aí uma nova política, uma nova forma? Porque o que revolucionou tudo isso aí foi a internet. Isso. Uma eleição decidida nas redes sociais. É verdade. Você acha que vem por É aí uma algo lógica assim? nova, né? Assim, pelo menos pensando... Só Pode um falar. cunho dele, eu acho que foi uma eleição decidida pela violência, pelas redes sociais e pela intolerância. Porque eu falo que a facada do Então, Bolsonaro você foi a pode- facada da vitória. Pois é, e se Porque for também depois que colocar houve um outro aquilo, realmente houve ingrediente- uma mudança muito grande, né? E se for colocar um outro ingrediente nisso aí também, os evangélicos. Sim. O voto evangélico, né? E esse voto evangélico associado ao voto católico conservador. Sim. Né? O voto Essa cristão. unidade, né? Exato. Oposição. De fato Foi. cristão. Foi. Me lembrou muito, vocês não eram nascidos na época, eu era muito novo na época, mas em 1964 a sociedade brasileira também se manifestou dessa forma. Porque em 64, o que aconteceu no Brasil foi um temor de que o Brasil caminhasse a passos largos para o que era Cuba. Né? Cuba tinha 5 anos de Revolução Cubana em 1964. Então as famílias, sobretudo católicas, que os evangélicos eram poucos naquela época, foram às ruas pedindo que o Brasil não se tornasse, né, um regime socialista. O que a gente percebeu que o que aconteceu agora, né, e você citou aí os 3 estados do Sudeste
que tem uma gestão nova, né, mostraram que querem uma mudança, não querem governo de esquerda. Tanto que em Minas o Pimentel não foi reeleito. Né? Até pelo mapa político, o governo esquerdista, ele se estabeleceu ali no Nordeste. Até Norte também deu esse recado. Exatamente. Então, o que eu sinto é que há essa mexida, a população quer mudança e a lógica é outra. Né? Se fosse da Minas Gerais, por exemplo, com a administração Zema, que nós estamos pagando para ver, porque vai ser uma gestão privada da coisa pública. Mas a lógica já está outra, contratação de setor de recursos humanos, de gestão de pessoas para contratar secretariado. Um enxugamento já prometido de toda essa máquina, né? Os ministérios, né? No nível federal. Significativa. Exatamente. E também a montagem da equipe, sobretudo com a questão da área da economia, da fazenda, com uma linha bem liberal, claramente liberal, Escola de Chicago, né? Que é totalmente o oposto do que vinha sendo feito nos governos de esquerda. Né, que não são liberais, obviamente, por ser de esquerda, não são liberais no sentido econômico. Né? Então, as empresas estão voltando, empresas internacionais... As ações estão aumentando. Eu me lembro, Cássio, no ano passado, aqui no De Tudo Um Pouco, eu me lembro de uma matéria muito específica aqui sobre uma pesquisa falando sobre a migração no país. O Brasil, até então, era, né, o país com o maior número de migração em nível de classe A no mundo. Então, é uma probabilidade dessa turma também retornar por causa desse liberalismo econômico aí a ser defendido aí nas políticas públicas a partir de agora. Né? Agora, eu fico pensando também, Cássio, aqui, né, Sérgio? Também eu vejo que é um grande desafio, vamos pegar aqui, para Minas Gerais, o Brasil. Porque está pegando um país, um estado, a gente está falando aqui do nosso, que não estava numa boa situação. Quebrado mesmo. Então, assim, é um grande desafio. Como é que você vê isso aí, Cássio? Porque realmente uma coisa é você pegar algo que não está indo bem. Não, o nosso estava no fundo. Agora, vamos pensar em Minas, né? Até a gente brinca, porque eu estou participando do programa agora, a dinâmica do De Tudo Um Pouco é dinâmica não só aqui, né? Na frente das câmeras, atrás das câmeras também, é uma agitação, o pessoal mexendo. O programa que eu faço é uma tranquilidade. Tá todo mundo parado. Todo mundo parado. Pouca gente. Final do almoço, pouca gente. O pessoal mexendo, né? Essa dinâmica é bem interessante. Entrevistou os candidatos ao governo. Sim. E os dois que estavam à frente, os três que estavam à frente, que a Dalclévia também não veio. Não veio o Pimentel, não veio a Anastasia, não veio a Dalclévia. Só vieram os que estavam lá embaixo, dentre eles o Zema. O Zema estava com 2%. A gente até brinca, né, que a reviravolta foi porque veio na Rede Sul. Mas quando a gente entrevistou o Zema, a gente fez essa pergunta para ele. Né? Não exatamente isso, mas como administrar um Estado que está com as contas públicas praticamente quebradas. Né? Porque é um processo novo. Não é a mesma coisa que administrar um bem privado ou bem público. Agora, enganado ele não foi. Né? Eu não sei, espero que ele não esteja assustado agora, falou assim, gente, eu quis tanto, e agora? E agora? Mas assim, a população está com expectativa do que vai acontecer. Porque não é a mesma coisa administrar uma empresa privada que administrar um órgão público. Né? E dentro desse cenário, por exemplo, mineiro aqui, e isso a gente até transporta, por exemplo, também para o Rio de Janeiro, é um exemplo muito factível lá para eles também, talvez São Paulo, mas se você acha que a Assembleia Legislativa, ela vai conseguir o Zema vai conseguir esse apoio da Assembleia Legislativa, essa equipe de governo dele montada aí, ele vai conseguir ter esse traquejo político ali para negociar com o pessoal que está aí mais antigo, até especialmente parte da oposição. Com a oposição que está na Assembleia? Essa oposição doentia que nós às vezes temos no Brasil, de torcer para dar errado, né? Talvez... Ele é o meu líder, mas eu estou torcendo para dar errado, ou seja... Ele vai dar errado, eu também vou dar errado. Quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor. Talvez a figura do Zema não gere esse tipo de antagonismo, porque ele era do Partido Republicano, depois foi para o Novo. Quer dizer, a trajetória dele não é tão ativa em termos de política partidária. Pode ser que haja um protesto ou uma resistência ao governo Zema para ver se dá errado, para que na próxima legislatura se emplaque um executivo de outro partido.
Agora, a responsabilidade de cada deputado estadual é imensa nisso aí, de pensar no Estado e não na ideologia do partido. Até porque a gente viu ali para final de novembro, por ali, os municípios ali se mobilizando, a associação de municípios se mobilizando para irem ali, para obterem os repasses devidos aos municípios que o governo reteve. A própria condição do Zema com outros governadores que foram já até, né, numa reunião que passou lá atrás, novembro, se não me engano, com o presidente eleito, até então eleito Bolsonaro, né? Então, para buscar isso aí. Então, tem esse lado também que depende da nave-mãe, né? Que é o governo federal também, que também não está numa situação também nada Agora, confortável. No nível federal, me parece que o PSL, porque o crescimento do PSL, que é o partido do Bolsonaro, foi impressionante. Foi, hoje é a segunda maior bancada lá, né? Quer dizer, emplacou não só no Executivo, emplacou no Legislativo, e também há outros partidos que estão apoiando, e o Centrão sempre pende para o lado que está ganhando. Está ganhando. O lado mais forte. Então, no nível federal, eu acho que é mais seguro, né, uma estabilidade do que no nível estadual. Agora, a nossa expectativa é essa, porque no Estado nós temos que lembrar que o Partido Novo, né, ele não teve uma grande votação para a Assembleia Legislativa. Na verdade, foi muito pulverizado aqui, diferente do PSL no nível federal. Né? Mas a gente tem que estar atento a esse processo, porque se as propostas do Zema forem barradas na Assembleia, o Estado aí vai ficar ingovernável, né? E ele vai ter que aprender a lidar com isso. Né? E agora também vamos falar com isso, mas a nossa posição também, Cássio, como cristão, né? Porque nós vivemos assim, foi uma eleição para nós que cremos em Deus, que cremos em Jesus, foi algo muito significativo para a gente, né? Espiritualmente falando. Eu falei, meus olhos puderam ver, né? Uma eleição onde eu tive... a primeira coisa foi uma palavra de Deus liberada, foi uma oração. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Falei, meus olhos puderam ver isso. Isso é uma resposta de oração. E agora, essa manutenção, eu queria que a gente falasse também, porque espiritualmente é muito sério. Uma palavra de bênção liberada sobre nós. E o Bolsonaro, ele declarou explicitamente, seja no seu slogan de campanha, ao dizer que... Deus acima de... Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Né? Colocou Deus, né, no seu slogan de campanha, que foi ousado. E depois, ao dizer sempre que ele baseava a campanha dele em João 8, dizendo que conhecereis a verdade vos libertará. Isso, gente, foi muito mais do que uma estratégia política, foi uma profecia, foi uma profecia para a gestão dele. Né? Então, quando o Magno Malta fez aquela oração, né, que foi até criticada por alguns jornalistas, né? E a gente entende por quê. Né? Claro. Porque os jornalistas de esquerda ficaram, né, em polvorosa com a eleição dele. Ainda mais quando o Magno Malta faz uma oração, isso no ambiente privado, na casa dele, fizeram esse protesto, pode saber que da agora para frente vamos acostumar, porque vai ter, como tem nos Estados Unidos, o Trump, direto na Casa Branca, ele ora. Né? Outro dia a gente viu o Ben Castro orando. Um dos conselheiros dele lá é um pastor também, ele está ali exatamente para isso, ser um homem de Deus ali como conselheiro do Trump, como de outros também. O Bolsonaro aqui também vai ter o Magno Malta, essa figura também tão próxima, né? Então isso ajuda bastante. Além do que, Cássio, também ainda tem essa questão de uma das primeiras citações na campanha é que ele transferiria a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém lá. Israel. Então, essa condição também, no mundo espiritual, isso também tem um sentido. Né? E é interessante porque, exatamente, tem uma questão no mundo espiritual, e de novo eu falo dos jornalistas das mídias abertas aí, que são de esquerda. Começaram a criticar, isso em 2018, depois da eleição do Bolsonaro, já começaram a criticar o distanciamento, o perigo de transferir isso aí, de perda de mercado com os países árabes. Conversa que eles estão preocupados com perda de mercado com países árabes. Não. Entende? Os Estados Unidos têm a ousadia de fazer isso e continuam com o mercado aberto, a questão de produtos. Não, e outra coisa, além de ter esses mercados aí, ainda que ninguém vai querer perder o Brasil como sendo ali, talvez o centro aqui, talvez do mundo agora, o Brasil seja. Até por essa mudança política. E o Brasil abre também
novos caminhos para novos mercados também. E os maiores parceiros comerciais do Brasil, Estados Unidos, China, Alemanha e os países do Mercosul. Sim. Os países árabes têm a sua importância, mas não estão lá no topo da lista, não. Claro. Então a gente tem que repensar isso. Cada qual no seu lugar, né, Cássio? Quando eu comentei sobre essa questão até espiritual do Bolsonaro, a gente também não pode esquecer que ao lado dele, a nossa primeira-dama, ela é cristã. Muito legal isso. Ela é cristã e, além do que, ela que, vamos dizer assim, prega para ele e tudo, e ele já tem algumas Uma pessoa envolvida que tem muito, intimidade com Deus, que tem experiências, que ama vidas, ama pessoas. Isso é completamente diferente, né? A figura dela novo muito âmbito. Humana, né? Muito humanizada. Parou com aquela questão assim... a gente viu, né, agora a Marcela Temer saindo e todo mundo já compara a questão, ainda que seja também bem mais nova, mas aquela figura assim mais reservada. Bonequinha de louça, assim, meio reservada, do lar. meio, né? Do lar, bela, recatada do lar, né? Né? Agora a gente vê também essa nova figura, talvez essa mulher mais forte, povo, uma jovem senhora bonita, né? Fazer missões. Que também quebrou aquele mito, né, de que, não, o Bolsonaro não teria votos no Nordeste. Isso é um mito, né? Porque a gente não tem currais eleitorais mais no Brasil, não, gente. Entende? As grandes capitais do Nordeste, por exemplo, votaram forte, né? Mostraram-se conservadores no sentido desses valores, né? A Michele Bolsonaro mesmo é nordestina, sim, com orgulho. Tem projetos missionários para o sertão nordestino, isso é maravilhoso. E, gente, foi legal demais a questão dela ser intérprete de Libras, né? Muito. Gente, muito, isso eu falo, né? dessa humanização. E mostra ali depois também, logo depois da eleição, especialmente, mostrando ela ainda nas atividades dela na igreja, nas atividades até de evangelismo na rua, dessa ação social, ela ali caracterizada de palhaço para fazer. Isso é muito lindo nesse contexto, que está perto do povo, é povo com povo. E o povo percebe, legal, né, isso é perceptível. É natural, não é uma farsa, não é uma interpretação de teatro. Porque, por exemplo, na campanha ficou muito feio quando Haddad e Manuela foram numa missa e até comungaram. Aquilo pegou mal demais, porque o Haddad e a Manuela Dávila... Ô, Cássio, mas aí eu entro até nisso, talvez essa condição da percepção que o brasileiro, ou talvez o amadurecimento que essa eleição até gerou, a despeito de fake news e etc., né, que foi o momento, essa percepção. Até aquele momento, o Haddad vinha num viés de alta. Aquilo ali, depois pegou muito mal, aí houve a queda, né? Ou ao menos paralisou. Porque no caso da Michele, você vê autenticidade, você vê que ela não representa. E essas coisas dela, desse testemunho, apareceram, vamos dizer assim, depois não foram base de campanha. Não. Mas já era antes, durante e depois, né? E Por até falar hoje. em Michele, nós separamos uma entrevista com ela. legal. É parte Vamos assistir? que lá aqui foi feita pela Márcia Rezende, né? Lá logo... Foi em novembro, quando ela fez essa entrevista com a primeira-dama, né? Eleita lá. Vamos conferir, então? Vamos lá, bora conferir um trechinho? Então, bora. Vamos viver um dia de cada vez. Que é bíblico, Que é bíblico. sábio, isso é sábio. E o Senhor, e todos os dias, quando eu oro, que eu converso com o Senhor, eu peço, Senhor, me dá sabedoria, discernimento e coloca a tua paz, que excede todo entendimento na minha vida. Amém. Então, eu não costumo sofrer por antecedência, tá? Mas, com certeza, vai ser uma mudança brusca, como já mudou muita coisa, o fato de eu não poder ir no supermercado. Eu sou uma dona de casa, o meu marido é um homem popular, mas eu sou uma mulher de casa, eu que levo as meninas para o curso, eu que faço tudo para elas. E hoje você se limitar, não poder sair sozinha, né? Não poder ter a liberdade. Praia? Não, praia já aí era. Acabou. Isso aí não existe mais. Mas isso eu acho que a gente vai ter que ser... Mas o Senhor é lindo, Ele vai nos ajudar. No dia eu estava trabalhando, a gente estava fazendo acessibilidade, estava em um outro bairro. E daí recebi a notícia por telefone, logo em seguida, assim que ele deu entrada na Santa Casa de Misericórdia, eles me ligaram, mas me passaram, tiveram várias informações desencontradas, que tinha sido superficial e que já tinha sido fechado. E naquele momento, eu não senti, não foi um baque para mim, eu fiquei um pouco preocupada.
E depois foram surgindo, né, eles fizeram plantão na frente da Santa Casa e foram surgindo informações mais graves, desencontradas também, né, com as informações do boletim médico mais graves. Eu parti para Juiz de Fora tranquila, tá? Quando eu cheguei lá, que eu encontrei com ele na UTI, eu olhei para ele e falei: Senhor, ele não merecia estar nessa situação. Mas eu não tive nenhum momento medo de perder o meu marido. E graças a Deus os meus enteados também tiveram a mesma sensação que eu. E eu falei assim: Senhor, eu sempre falo que quando alguém passa por algum problema, eu falo: o Senhor tem o controle de todas as coisas. E eu sempre crio nessa palavra, que não cai um fio do seu cabelo se não for pelo consentimento dele. E eu me apeguei. Você falar para uma pessoa é uma coisa, agora você ter que acreditar e vivenciar essa palavra foi algo... Eu agradeço ao Senhor, porque Ele me deu muita paz, Márcia, muita. Então, em nenhum momento eu tive medo de perder meu marido. Até porque se o Senhor levasse, Ele tem o controle de todas as coisas. E eu falei: Senhor, eu não vou questionar o porquê. Essa confiança, esse relacionamento, só pode ter esse sentimento e declarar isso quem tem um relacionamento íntimo com Deus, né? Ele estava muito forte. E o quadro dele era o pior possível, porque aquela facada foi para a morte. Foi uma facada com muita maldade. A pessoa foi muito, muito má. A intenção realmente era para matar. E o Senhor transformou em bênção. Amém. É complicado falar isso, porque eu vi o que meu marido passou na UTI. Mas o quadro era para ser as piores notícias, os piores acontecimentos, e ele só ia progredindo. Então, ele é um guerreiro e o Senhor é muito bom. Maravilhoso. Mais uma vez o poder da oração. Mais uma vez o poder da oração. E eu fico feliz porque nesse deserto, nesse momento de tristeza, o Jair, ele levantou várias vezes as mãos para o céu e falava: eu estou vivo por causa dele. Amém. E eu sei que o Senhor trabalhou na vida dele também. E o Senhor está quebrantando o coração dele. Ele é um homem muito temente ao Senhor. Sim, a gente sempre percebe. muito temente. Ele tem muita obediência a Deus. Amém. E eu sei que o Senhor está trabalhando na vida dele. Amém. O Jair, ele resgatou o patriotismo. E esses momentos dessas músicas, dessas coreografias, nós estávamos dentro de uma UTI. Então isso nos ajudava muito, né? Nos fortalecia muito de saber que nós estávamos ali dentro, mas que o Brasil todo estava com essa comoção, torcendo, orando, e pessoas de bem orando, intercedendo pela vida dele. Então isso me ajudou muito. Com certeza. Me ajudou muito, até eu lembro que a gente mostrou uma música para ele nos primeiros dias, que estava bem complicado, né? E ele se emocionou bastante, e aquilo ali a gente dava para ver no olhar dele que encorajava ele a lutar pela vida. Ele é muito forte, mas essa energia, as orações foram fundamentais. Foram fundamentais. Meu maior sonho é que o Brasil se torne uma nação próspera e que eu consiga chegar em locais que as pessoas perderam a esperança e resgatar a dignidade. Amém. Eu tenho um sonho assim de bombardear essa nação com obra social, e vai conseguir. Com amor, com alimento espiritual, com alimento físico, e é onde a gente entrar a palavra do Senhor. Transforma. Ela vai transformar vidas. Amém. E o Senhor vai se fazer presente naquele lugar. Amém. E eu já estou vendo isso acontecer, porque o que tem de ONG internacional me ligando, eu já tive reuniões com ONGs do Canadá, assim, eu quero cavar os poços artesianos, eu quero te ajudar, eu quero
traduzir a Bíblia para Libras, para o surdo. Você não tem noção, a gente está se contendo. Tem que segurar, tem que segurar. A gente está se contendo. A partir do dia 1º, essa nação vai bombar, essa nação vai prosperar em nome de Jesus. O Brasil é uma terra abençoada, é um Brasil, uma terra rica. É maravilhosa. Só é mal administrada. E o Senhor, era, né? A partir de agora será. E o Senhor, Ele viu um coração honesto, Ele viu integridade na vida do meu esposo. Amém. Então eu creio que vai se cumprir essa promessa do Senhor. Sensacional, né? Enquanto isso, olha lá, Cássio Miranda. O Cássio. Não para. Não dá nem para pedir o comentário do Cássio, mas é muito legal porque essa entrevista, né, que a nossa querida Márcia Rezende fez ali com a primeira-dama, foi, assim, diferente também e mostrou aquilo que a gente já estava aqui falando, né, dessa simplicidade, naturalidade, simpatia também, né? Sim. E é muito, muito legal. Ela é mais bonita do que você, Cássio. Graças a Deus, né? É verdade? Mas acho muito legal isso, assim. A gente está entrando nessa nova fase. E para o Cássio evangélico também, é muito, muito importante que outras pessoas evangélicas estejam com visibilidade para acabar com aquele mito de que o evangélico é o cafona, o jeca, Exato. Sem inteligência, sem conhecimento. Porque foi uma construção social, foi uma construção social que colou por muito tempo, mas agora tá vindo à luz, né? Tá vindo à tona. Ô, Cássio, ainda assim, eu quero só voltar numa questão aqui da expectativa, e eu te pergunto aqui, só para a gente dar os rumos finais para nosso café da manhã aqui, você, como um pastor, teólogo, professor e tudo, a área da educação, nós vimos as discussões de escola sem partido, isso continua, isso ainda tem muita coisa para acontecer. Houve uma questão, e nós entendemos assim, e aqui somos uma TV confessional, a gente pode falar assim, dessa doutrinação marxista dentro das nossas escolas, dentro das maiores instituições. Você prevê o que em termos de mudança, de oxigenação ali, sabe, dessa renovação, em quanto tempo? Serginho, não vai ser nessa gestão Bolsonaro. Isso é algo que é plantado agora para colher depois. Porque o marxismo cultural, esse é um projeto que vem desde Gramsci, quer dizer, é algo que vem sendo colocado aos poucos. Se você pensar na universidade pública, ela foi aparelhada com quadros de esquerda desde sempre. Desde sempre, entendam. Desde que a esquerda assumiu o poder, todo concurso público para docente, o perfil do docente ingressante é um perfil de esquerda. E ali dentro, se você não é de esquerda, você tem dificuldade de sobreviver. Então agora, para que haja uma renovação, você usou uma oxigenação, não vai ser também no dia para a noite. Né? Mas o legal é que nós temos visto, sobretudo na academia, né, pensando na massa crítica da universidade, pessoas como Pondé, por exemplo, vou citar o Pondé, né? Que é da PUC São Paulo, que tem coragem de dizer o seguinte: eu não sou de esquerda, eu sou um intelectual. Porque parecia que se você fosse intelectual, você tinha que ser de esquerda. Necessariamente. Necessariamente. E não, parece que a intelectualidade que não é de esquerda, você agora não tem vergonha de dizer, não, eu tenho um pensamento crítico, um pensamento liberal nessa área, e defendo os meus princípios. Agora, não vai ser coisa de 4 anos, isso foi no mínimo de 20, 30 anos de um processo esquerdização da universidade, isso também vai demorar. Muitos dos professores que hoje estão diretores, reitores, há 20 anos, 30 anos, fala 20 anos porque o governo PSDB também é aquele centro-esquerda, não é? Eles eram alunos naquela época, aí tornaram-se docentes, agora estão ali comandando as faculdades. Então, só conhecem isso. Assim como os nossos jovens hoje que estão na universidade, quem entra aí agora em 2019, é uma turma que, em termos de consciência, só conheceu esquerda também, né? Então vai ser um processo de perceber que... Mas você vê com bons olhos, você vê... Não, com muita esperança, com muita esperança. Eu posso dizer, na minha experiência como professor universitário, eu estou começando a ficar surpreso na sala de aula, alunos conservadores, com uma moral conservadora. Né? Sem medo de falar que sou a favor da família, sou a favor de princípios morais, contra o aborto. São pautas que são nossas, né? São dos conservadores. Muito bom.
Cássio. Ô, Cássio, que seja a primeira de muitas. Em 2019 mesmo, hein? Eu vou propor aí para esse novo tempo de 2019 ter essa aí, mesa sempre. ter pelo menos assim, em alguma frequência, aqui convidar o nosso querido professor, pastor, vovô Cássio Miranda. Glória a Deus. Deus abençoe. Foi um prazer realmente. Esse novo ano para você. Suas sua canças família. estão lindas, Cássio. Gostou? Ficou bonito, né? Você está bonito. É, mas é natural, eu não pintei, não. Não. Você está É lindão sabido. mesmo. Serginho, você acredita, Carol, que 2018 foi o primeiro ano em que nos ônibus de Belo Horizonte várias vezes me ofereceram lugar para sentar, você acredita? Bom, né? Ô, meu Deus, eu falei, a idade chega para o ser humano. Muito obrigado. Falei, mas tudo bem, né? Ainda não cheguei lá, não tempo de... Não, mas você está bem, Cássio. Você está Muito bonito, Tá muito parabéns. bem, tá muito bem. Cássio. A Silvia tá cuidando bem de você. Graças a Silvia, Deus. E além beijo. do que também, o Cássio está cuidando dela também, porque ela Uma está fofa. muito bem, está linda, Linda, e linda. tudo. Cássio, Volte sempre, ano de querido. 2019, Obrigada. sensacional, Obrigado, sucesso, bênçãos para você nos projetos, bate-papo, tudo que você estiver fazendo, seja abençoado e obrigado por nos honrar aqui nesse primeiro dia. Prazer foi todo meu, muito obrigado, viu? por vocês. Estamos junto e misturado, meu Junto e Cássio misturado. Miranda. Vamos então agradecer, porque honra é algo que Deus ama. De volta com o nosso De Tudo Um Pouco, maravilhoso, primeiro dia do ano. Verdade, a Carol 2019. aproveitou bem este intervalo aí para exercitar bastante o seu maxilar. Junto com você. Não, Não. Pãozinho de queijo, cafezinho que estava na mesa ali. E para começar Melhor. bem, além, né, de bate-papo com gente inteligente, comer coisa gostosa, para começar esse ano de 2019, a gente recebe aqui também 2 convidados super especiais de Lagoinha Europeias. Convidados internacionais, Carol Malta, e um deles é um velho mesmo, né? mesmo. Velho conhecido. Tá bem acabadinho, aqui né? do nosso Tá bem programa. acabadinho? É, a lata só rodou em estrada de terra, Carol Malta. Nós recebemos aqui o pastor da Lagoinha Porto, pastor Jean Carlos. Bom dia, pastor! Bom dia, Carol. Bom dia, Serginho. Um beijo para tua esposa, para os Saudações. meninos. Saudações. A gente estava aqui vendo as fotos. Que lindos! A família tá linda, graças a Deus. Saudade deles. Você falou que eu tô rodando só em estrada de terra, eu rodando só em estrada europeia. Vê como é que a lata continua boa. Bom, não tem espelho lá não. Conta não. Tem mais um outro pastor também. Eu tenho que ir igual, porque senão o pessoal vai achar que já é programa de comédia, assim, pela manhã. Não, eu falo assim porque eu tenho liberdade com o Serginho e com o público, que pelo menos tinha, né? Com o público de tudo um pouco, já são 4 anos, né? Sim. É. Mas, ô Jean, o público aqui, o nosso, eles vão entender, assim, esse seu lado. Gente, vocês não estão reconhecendo não, namorado. o pastor Jean. Que começou já a teve aqui. Não é o pai dele, não. né? E também temos outro pastor aqui. E assim, hoje é que os nossos convidados Da Lagoinha internacionais, pastor da Lisboa. Lagoinha Lisboa, o nosso querido pastor João Paulo Evangelista. Pastor João, seja bem-vindo. Ora, pois. Bom dia. Aqui, conversando com o pastor Não, João. O vamos pastor aproveitar João, também. ele já está com mais sotaque de lá do que daqui. É verdade. Quantos anos já em Portugal, pastor? 22 anos. 22 anos. 22 Aí eu não estava nem nascido ainda, gente. Já é um português nato. Já é um português. É um português nato. Cuidado com as piadas que você vai contar para ele, viu? Ah, sim, não, aí ele já pode tomar, não é nada pessoal, de tudo. É igual aquela piada do chinês que chamava Manuel. Mas a gente fala de piada, uma coisa que eu aprendi lá em Portugal, que os portugueses são extremamente inteligentes, bem-sucedidos, mas uma coisa existe diferente entre português e brasileiro, é a lógica. A lógica do português é concreta, a do brasileiro é abstrata. O português fala o que ele pensa, o brasileiro dá voltas, né? Fala nas entrelinhas. Então, é por isso que a gente faz muita piada, brincadeira, porque às vezes a gente fala com meia palavra. O português não, ele fala o que pensa. Então, ele é bem autêntico, bem frontal, ele não dá volta. Né? O brasileiro, ele faz uma crítica, uma ironia, assim, debaixo das palavras. Um xiste, né? O português não. Se ele tiver que falar com você que não gostou, ele vai dizer que não gostou, assim, como você diz, na lata mesmo, sem pensar. Com tranquilidade. Sem Falar um problema. pouquinho sobre, né, as Lagoinhas Europeias e também o cristianismo lá, né? Como é? Conta um pouquinho as experiências que vocês tiveram aí em 2018 e as expectativas agora aí também para 2019. Deixa o João falar um pouquinho, depois eu falo, que senão eu fico só eu falando aqui. Vai. Ó, gente, leva o Jean ali no banheiro pra Na realidade, nós enfrentamos uma triste realidade, né, que Portugal hoje não tem nem 1% de cristãos, né, evangélicos.
E então é uma comunidade, é um país, né, multicultural, em que nós temos uma afluência muito grande de africanos com as suas tradições, romenos, também ucranianos. E os brasileiros que são a maioria. E né? os brasileiros são a maioria. E então, dentro deste objetivo, a igreja, né, o local, ela enfrenta vários objetivos, vários desafios, né? E esses desafios eles são colocados dia após dia na contextualização da igreja, até mesmo porque na implantação de alguns ministérios, na divulgação da igreja. É mais restrito? É mais restrito. Como é? Por exemplo, durante esse ano nós tentamos fazer uma divulgação num dos jornais da cidade, avisando que a Lagoinha lá estava, né? E, para minha surpresa, a redação me ligou poucas horas antes do jornal entrar em vigor a dizer que não podia entrar. E eu perguntei, mas por quê? Existe alguma cor que está desalinhada, algum texto que não está, né, apropriado? E ela me informou, não, porque contém um versículo bíblico. E se contém um versículo, nós não vamos poder fazer a edição dessa publicidade. Entretanto, na semana seguinte, eu atualizei tentando, né, fazer com que a palavra fosse publicada. Eu tirei a referência, coloquei o versículo, sim, mas retirei a referência. Dessa mesma forma não passou, ou seja, tem que ser mesmo retirada o versículo. A questão, no caso de Portugal, é muito tradicional, né? Então, são muito apegados às suas tradições. É um país de maioria idosa, né? O continente europeu é conhecido como o velho continente. Então, o continente em si é muito preso a tradições. Portugal, comparado conosco no Brasil, porque nós brasileiros não somos tão apegados assim à tradição, né? Seja ela religiosa, seja ela familiar, nós somos assim gostamos muito de novidades, etc. e tal. Então, o português é mais apegado. E isso se repete em alguns países da Europa também, como a própria Espanha também tem muita tradição. Valorizam muito aquilo que é deles, né? Diferentemente do Brasil, que pelo menos alguns anos atrás a gente via, você valorizava mais o que era de fora, né? Eles valorizam muito o que é deles. E então são quase que como castas, porque para penetrar é mais difícil, né? Relacionamento, você não consegue desenvolver relacionamento com a pessoa daquela forma que você vai para a casa da pessoa já nos primeiros dias de conversa. Você vai desenvolver relacionamento num café, num lugar público e tal. Não é comum. A gente aqui em Minas, sobretudo, a gente encontra uma pessoa na rua, já leva o cara para casa no primeiro dia, né? E lá não é bem assim. Mas são desafios transculturais que eu acredito que são ultrapassáveis, sabe? Que são fáceis de romper. Barreiras transponíveis, né? Agora, Jean, eu pergunto para você. Hoje, lá em Portugal, já são quantas lagoinhas? Porto, Lisboa, Braga? E Braga. Aí nós são temos três. E nós temos 2 GCs de implantação, que nesse ano de 2019, talvez aqui nos primeiros meses, se Deus quiser, já se tornarão igrejas, que é no sul, em Portimão, e em Leiria, que é mais no centro do país. Agora, sobre essa dificuldade, eu andei lendo há um tempo atrás aí sobre isso. Há também um outro aspecto que talvez o pastor, por estar lá há mais tempo, e você já há um bom tempo, mas menos do que ele, tem a questão lá de outras igrejas que foram e deram problema. Talvez dessa linha mais neopentecostal, a questão visando dinheiro, aquela coisa toda. Isso também é um fator de resistência para o trabalho que Lagoinha faz, preconiza, que é de cuidado, que é de discipulado, que é de... a seriedade da com seriedade. A palavra. Isso influencia? Vocês sentem assim ou Sim, já não mais? Influencia. Na verdade, por exemplo, assim, o trabalho de Lagoinha, como é feito aqui, a gente tenta reproduzir lá, né? Tanto na Lagoinha Lisboa, quanto no Porto, quanto na Lagoinha Braga e nas demais lagoinhas também na Europa. Mas falando basicamente de Portugal, é muito diferente esse cuidado, né? Porque não tem, realmente é mais difícil esse pastoreio, esse cuidado, a mentalidade. Porque nós temos que pensar que nós estamos numa mentalidade, uma realidade onde a mentalidade é diferente, né? Aqui no Brasil a gente vive isso e eu posso exemplificar, por exemplo, é ótimo. Posso exemplificar porque em setembro eu estive na Lagoinha Alphaville, que é a região maior per capita no Brasil. O pastor tem dificuldade de acessar as casas dos irmãos.
Se falar que a igreja vai ter um evento, as pessoas vêm. Mas ir à casa é outra cultura, eles não abrem a casa. Isso é uma barreira, mas também a questão do cuidado pastoral, o diferencial de Lagoinha ajuda muito nesse sentido. Né? O cuidado pastoral, né? O acesso, o coração pastoral, a ovelha ser assistida, a pessoa ser acompanhada. Porque não só em Portugal, né? Na Europa como um todo, o isolamento é muito grande. Não é raro você ouvir histórias ou ler notícias de que, seja Portugal ou outro país da Europa, que uma pessoa idosa morreu sozinha no apartamento, só foram descobrir 4, 5 dias depois. Isso não é raro. Eu estou lá há 4 anos e já vi isso algumas vezes. Então, isso para mim é o cúmulo do isolamento, mas isso retrata que realmente há um isolamento. Né? É possível que você more do lado de uma pessoa durante muitos anos e, como a gente já viu isso várias vezes, e conviver com ela apenas no bom dia e boa tarde. Eu já não acho isso tão possível aqui, né? na nossa região, aqui pelo menos eu falo muito do contexto de Minas, né? Porque eu sou daqui, então cresci em Minas. A questão da cozinha mineira. Exatamente. Né? Então, assim, então esse cuidado pastoral faz toda a diferença, porque o índice de depressão é altíssimo, o índice de suicídio, né, João, é altíssimo. Sim. Então são coisas, famílias destruídas assim, é absurdo, é uma outra realidade. Eu costumo dizer o seguinte, que a Europa está na frente do Brasil em muitos aspectos, sejam sociais, financeiros, né, econômicos, mas no aspecto espiritual, no que tange a dinâmica da igreja, eu acredito que a igreja brasileira está bem avançada nesse processo, bem à frente. Eu fico pensando aí, vocês comentando, eu queria que vocês, por exemplo, nós estamos aqui no Brasil, e às vezes as pessoas estão deixando de desfrutar tanto. Eu queria que vocês falassem um pouquinho dessas diferenças para a gente poder aproveitar mais e usar mais dessa liberdade total que nós temos de andar na rua, de levar uma folha, de dar uma Bíblia, de não sei o quê, de pregar, de bater na porta da casa. Essas coisas, o que vocês observam de diferenças, assim, Brasil e Portugal? Carol, permita-me só voltar a uma questão que o Serginho colocou. Sim. Acerca das igrejas, né, que chegaram lá. E, sobretudo, Serginho, você tem razão. A cultura neopentecostal, ela invadiu Portugal e trouxe uma imagem muito negativa. Às vezes nós temos falado muito, eu e o pastor Jean, nós perdemos mais tempo em dizer que nós não somos isso ou aquilo do que em pregar a palavra, né? E houve algumas igrejas que teve que adotar uma estratégia diferente, mudar o nome, ou seja, chegou lá com um nome, hoje é outro, para ver se consegue atrair e conquistar o seu objetivo, né? Então é uma realidade. Nós encontramos cerca de, não quero exagerar, mas cerca de 70% das pessoas já cristãs que chegam na igreja para congregar conosco são pessoas completamente destruídas espiritualmente, pessoas mesmo mortas espiritualmente, pessoas decepcionadas com a igreja, pessoas decepcionadas com liderança, pessoas decepcionadas com esse tipo de igreja que esteve lá em Portugal e foram os pioneiros. Isso toca na sua pergunta, né, da questão da liberdade de evangelizar aqui e lá, não tanto assim, porque o imigrante em geral, né, porque desse número que o João falou de aproximadamente 1% de cristãos evangélicos lá em Portugal, inclui-se principalmente as igrejas imigrantes, né? Se tira as igrejas imigrantes, a fatia cai no mínimo para metade. Então, o imigrante, vamos falar do brasileiro, né? O imigrante, que é a maioria da comunidade imigrante em Portugal hoje. O imigrante, quando chega lá, a vida de imigrante não é uma vida fácil, né? Ele tem que trabalhar tanto quanto ele tem que trabalhar aqui. Só que eu não sei o que acontece, ainda não achei a explicação certa disso, que parece que lá ele não consegue lidar melhor com essa lida do dia a dia, o trabalho. Em termos de horas, de quantidade de horas trabalhadas, me parece que são muito iguais. A quantidade de hora trabalhada lá é a mesma quantidade de hora trabalhada que ele vai trabalhar aqui. Mas eu não sei o que se passa, que a gente vê irmãos da igreja sofrendo desafio até para ir à igreja, não conseguem. Exemplo, se você fizer um culto aqui, o culto de terça-feira na Lagoinha, provavelmente o culto de terça-feira na Lagoinha, terça-feira é o terceiro dia da semana, né? Talvez seja o culto tão cheio quanto o culto de domingo.
Não é? Às vezes até mais. Às vezes até mais, dependendo do que se até tem no domingo. Até pela característica. Né? Exatamente. Você faz um culto lá no meio de semana, se você fizer o culto a primeira vez, você consegue colocar... Vamos pegar uma realidade, as nossas igrejas têm um número muito próximo, aproximado de membros, né? Então, se você conseguir colocar 10% dos frequentadores do culto, do domingo, num culto no meio de semana, é muito. Primeiro culto, você consegue... Suponhamos que fôssemos fazer um culto toda quarta-feira, ou terça-feira, ou quinta, ou o que fosse. Se você conseguir colocar 10%, isso eu já fiz pesquisa, isso já fiz experiência própria lá conosco, né? 10% do público que vai domingo, no meio da semana, num primeiro culto você consegue, talvez no segundo nem tanto, no terceiro já cai. Quando você chega ali um mês de culto, você não tem aqueles 10% mais. Não sei explicar por quê. É difícil para as pessoas, porque elas têm que deslocar, os filhos estudam basicamente o dia inteiro, então tem que dormir cedo. Na cultura portuguesa, eles jantam, a família janta entre 8 e 8 e meia da noite. Então, assim, não é tão simples para você tirar as pessoas da casa para ir para um culto. Além do que, lá tem um aspecto, por exemplo, talvez até climático, que para sair num tempo de inverno e tudo, num horário assim, que hoje aqui no Brasil... Se eu te contar, desculpa de interromper, mas já entendendo o que você está falando, é mais difícil tirar no verão do que no inverno. É mesmo? As pessoas vão para a igreja mais com chuva e inverno do que no verão. Porque verão a gente adota, por exemplo, a gente Só temos adota 3 meses de férias. A gente já adota esse tipo de culto aqui, 10h30 da noite, no domingo, 8h30 da noite. O João falou que só temos 3 meses de férias, né, pessoal? O pessoal fala assim, peraí, então eu vou para lá, só tem 3 meses de férias? Não. O período de férias dentro de Portugal é 3 meses. Período escolar, que é o período do verão, entre junho, julho e agosto e meados de setembro, que é quando as crianças estão de férias. Então aproveita-se o sol, né? Para poder desfrutar das férias na praia, que é o único momento que nós temos. A gente estava até comentando no carro que esse mês de agosto foi atípico para nós, porque nos 2 anos, a nossa igreja existe há 3 anos, nos 2 anos anteriores, o mês de agosto foi o pior mês em relação à frequência de pessoas. Então, um exemplo, logo em 2015, 2016, né? 2017, os 3 primeiros verões que nós pegamos, a igreja caiu aí, posso te garantir, no mínimo uns 40% caiu a frequência. Esse mês de agosto superou todos os meses. Mas aí por causa dessa questão das férias. Até porque aí os o vaziamentos ajuda, o que aqui atrapalha pra gente. Porque ali você pegou um trem, com 2 horas você está num outro país, então eles têm essa facilidade também. A facilidade econômica ajuda até mesmo lá dentro de Portugal, porque Portugal é um roteiro turístico muito procurado por toda a comunidade europeia, porque o custo de vida em Portugal é mais barato. Você consegue comprar um prato de comida, por exemplo, num restaurante simples no Porto, Lisboa, provavelmente, teria que procurar mais, não sei, por 5 euros, 6 euros, você come bem. No Porto você come bem, com 5, 6 euros num restaurante na rua. Né? Você vai para Paris, você vai para Madrid, você vai para Berlim, você vai para a Suíça, você não consegue. É um café, talvez você compra por isso. Entende? Então, um salário mínimo em Portugal, por exemplo, até há pouco tempo estava 600 euros. Em Paris é em torno de 1.300, acho que Madrid 1.200 e assim sucessivamente. Mas o custo de vida é mais baixo. É mais baixo. Né? Dentro da pergunta da Carol, considerando a nossa igreja aí como uma igreja imigrante, né? A liturgia do culto, como que vocês fazem lá? Fazem aos moldes daqui ou já tem que tomar uma outra forma cultural lá, talvez do que é mais palatável, mais aceitável lá para a cultura do lugar? Nós em Lisboa, desde o princípio, temos assumido algumas diferenças entre o culto da manhã e o culto da noite. Ou seja, o culto da manhã, para o português, ele assemelha-se a quando a missa, ou seja, que a família toda vai de manhã, não é? E vamos todos para a missa, e então nós fazemos um culto mais do estilo do pastor Márcio, em gravata, eu vou com gravata, vamos de terno, vamos tudo bonitinho, e nós temos tido uma frequência muito boa, cerca de até 250 pessoas nós já tivemos no culto da manhã. O culto da noite é um culto mais diferenciado, né? Vamos sem o terno, vamos sem a gravata, é um culto mais jovem, o louvor é mais para os jovens, voltado para o público jovem. Também temos tido resultado, não tanto quanto aquela liturgia de manhã,
que é uma liturgia mais tradicional, mas não deixando também de ter os nossos trabalhos com os jovens, com as mulheres, com os homens, né, voltados especificamente. No nosso caso, no Porto, o culto de jovens tem uma dinâmica um pouco diferente, mas o culto de domingo de manhã ou da tarde é igualzinho aqui na Lagoinha. Se você assistir um culto lá ou assistir um culto aqui, é porque eu não sei fazer culto de outro jeito. Né? Então, achar que está fazendo uma Lagoinha bairro aqui, exatamente. Né? É a mesma coisa que você está na Lagoinha aqui. A liturgia do culto, a dinâmica, todo o processo, a ordem, tudo igual. No caso, se você vai para Madrid, o culto diferencia um pouco. Eu acho que não tem muito a ver com a questão do lugar propriamente dito, mas acho que tem a ver com o pastor, entende? Então, se o pastor, ele está falando para que público, ele quer alcançar quem? Então, ele cria estratégias dentro do culto. Mas a visão de Lagoinha está ali no culto. Exatamente. Né? Mas a liturgia, por exemplo, um culto português dura em média 1h30. O nosso culto dura 2 horas, 2h30 às vezes, né? Um culto português é 1h30 e eles conseguem fazer muita coisa. Eu fico impressionado. Pelo menos a gente já teve contato com outras igrejas, conseguem fazer muita coisa. Prevalência na igreja lá é maior de brasileiros e portugueses? Qual que é, assim, esses percentuais por etnias lá? Para nossa, no Porto, aproximadamente 30% do público é português, a maioria é brasileira, temos lá uns 10 africanos, de vez em quando aparece um outro estrangeiro, mas a maioria é brasileira. Não tem como... Em Lisboa, 15% português, maioria também brasileiros e africanos, angolanos sobretudo. Uau. Nós queremos agradecer vocês. Mas já agradece, né? Pode trazer um pastorzinho de Belém aí para nós? Não tem como trazer, não se estragar. Chega aqui murcho. Tem que ir lá, Então nós vamos lá. Mas já vão agradecer? Marca a data lá, não vão lá, né? Já está agradecendo para a gente ir embora? É lógico. Tão rápido. A gente começou muito bem o ano com vocês aqui. É para vocês voltarem muitas vezes aqui. Em nome de Jesus. Entrar lá também. É verdade, não convida não. Não convida. Gravar um ao vivo na Lagoinha Lisboa, na Lagoinha Porto. Eu duvido, você convida. Duvido. Pois é, se vocês virem, quiserem vir, são bem-vindos. Com toda certeza. Nós queremos Pastor João, vocês. Pastor Jan. Nós é que agradecemos. João. Feliz ano novo para vocês. Para vocês 2019 também. Para todos vocês, para todos os telespectadores da Rede Super. E só para fazer um registro ali, está ali a pastora Gisela, ali, esposa do nosso querido pastor João. Ela não queria, mas vai ter que aparecer de qualquer jeito na televisão. Eu falei, então, eu disse para ela, vem maquiar, ela não quis aí. Não, mas tá bonita ali a pastora. Ali. É verdade. Pastor, tudo de bom? Muito obrigado. Eu quero que eu vou ter que pedir licença a vocês, porque eu vou bater um papo musical, mas eu queria que vocês chamassem aí. Por favor, vamos usar o português de Portugal. Volta o meu TP aí, ó. Chama agora e fala assim, ó, e agora nós vamos com música, um momento musical com o nosso convidado Jefter Santos. Enquanto isso eu vou indo. Aí, ó, se tu queres ouvir uma música muito especial, Jefter Santos com Carol Malta. Adorei! Que delícia! Você é tão legítimo português. Amei. Ali tá melhor Tempo do pastor. muito especial. Jefter, falamos agora seu nome certinho, não foi? Agora tá Chamei de Jefter, mas é Jefter. Mas no final dá tudo certo. Que honra ter você aqui no primeiro dia do ano. Quais são as expectativas do Jefter para aquilo que o Senhor tem te chamado? Eu tô muito feliz, não só eu, como minha casa, as pessoas que trabalham comigo, porque nós estamos vivendo um momento muito bom. Sim. Sabe? Com os trabalhos dando muito resultado. Todas as canções que nós lançamos 12 canções no ano de 2018, e dessas 12 canções, 3 delas bateu o ranking de primeira mais tocada no Nordeste, segunda mais tocada e terceira mais tocada em todo o país. Glória então, a Deus. assim, a expectativa para este ano é muito boa. Canta um corinho de cada uma delas pra gente? Vou cantar. Pra gente saber, a gente quer saber quais são as 3 mais tocadas. Essa aqui, Ele continua sendo Deus. Se Ele prometeu, vai cumprir. Sua palavra não volta atrás. Chama Ele continua sendo Deus. Ela bateu a primeira canção mais tocada do Rio de Janeiro e em boa parte do país. Teve essa Como Será o Amanhã. O meu amanhã não pertence a mim, eu sei. Já está nas mãos de Deus. Ele vai fazer o melhor.
Ela bateu a segunda música mais tocada de todo o país. Então, assim, para este ano, então, a gente tá cheio de expectativa. Quanto tempo de ministério? 1 ano, 2 anos, né? 2 anos. Uau! 2 anos. Bem recente, né? Mas você veio de uma família... Sim, já vim de uma família cristã. Não, na verdade, meu pai e minha mãe são pastor. Não, ninguém lá toca. Não? Não tem aquela influência, assim, de todo mundo tocou, todo mundo cantou. Canta? Não, meu pai gosta de arranhar algumas músicas, né? Eu sempre vi ele arranhando algumas músicas, assim, na igreja. Mas influência, assim, musical... Não, Deus foi brotando assim, no meu coração essa vontade, foi me dando canções, eu fui escrevendo e eu fui procurando aprimorar, né? E o pessoal que está te acompanhando, o que eles podem esperar aí para esse 2019, Jefter? Olha, a gente está com muita coisa boa para ser lançada e eu sempre faço aquilo que Deus manda fazer, que é atingir o coração daquelas pessoas que estão lá fora. Sim. Né? Porque eu acho que pregar para quem é crente é fácil. Né? Ou às vezes é muito difícil, talvez, às vezes também, né? E a gente não tem que pescar no aquário, a gente tem que buscar aqueles peixes que estão perdidos aí. Então, Deus sempre me deu esses tipos de letras que alcançam famílias que estão precisando ser restauradas, pessoas que precisam ser resgatadas. Então, a gente está com muita coisa para ser lançada, muito trabalho bom e vai atingir famílias e pessoas aí. Glória a Deus. Vou pedir para você nos conduzir ao intervalo com uma canção. Qual vai ser? Como Será o Amanhã. Jefter Santos, aqui no De Tudo Pouco, primeiro dia do ano. Como será o amanhã? Todo mundo quer saber. Todo mundo corre atrás de se programar pra não sofrer. Será que todos se esqueceram que o amanhã não cabe a nós? Se ele já está nas mãos de Deus, só me resta descansar, pois Deus ainda no controle está. O meu amanhã não pertence a mim, eu sei. Já está nas mãos de Deus, Ele vai fazer o melhor, como Ele sempre faz, sempre me abençoou. Mesmo quando infiel eu fui, seu amor nunca falhou. O amanhã não cabe a nós. Amanhã não pertence a mim, eu sei. Já está nas mãos de Deus, Ele vai fazer o melhor, como Ele sempre faz, sempre me abençoou. Mesmo quando infiel eu fui, seu amor nunca falhou. O amanhã não cabe a nós. É isso aí, meu povo. 1º de janeiro bombando aqui no nosso De Tudo Um Pouco e eu quero falar sobre. Com o início de um ano novo, muitas pessoas se propõem a mudar, melhorar, só que algumas características são importantes e devem ser colocadas em práticas, enquanto isso, outras não. Então, nós vamos falar sobre essa mudança de mentalidade com a nossa convidada para lá de especial, que é a Mirilandes Fernandes, que é psicóloga, está aqui para nos abençoar logo nesse primeiro dia. Mirilandes, bom dia, bom Deus dia. Te abençoe, feliz, próspero e abençoado 2019 Amém, para senhora, nós. toda a família. Para nós, né, Serginho? Muito sucesso, né? Amém. Merecemos. Isso, Muito nós bom. merecemos. Mirilandes, a gente falar aí sobre Ano Novo, as pessoas... Ontem nós falamos no programa sobre a questão dos alvos, a importância de colocá-los, de estabelecê-los. Mas muito disso vale do que? Se a gente quer resultados diferentes,
não adianta a gente ter as mesmas atitudes. Sim. Essa mudança de mentalidade, não é? Sim, sim. Serginho, tem alguns ingredientes para que a mudança aconteça, tá? Primeiro, a gente tem que entender que mudança é um processo e ela não é fácil de acontecer, porque praticamente existem padrões sobre nós que a gente só repete e vira automatismo, né? E a gente vai repetindo. Então, a primeira proposta para a gente estar mudando é realmente reconhecer que eu preciso. Essa humildade de falar, eu preciso de ajuda, eu preciso de um processo de mudança. Então, aí eu já começo a sintonizar, eu preciso, tá? O segundo passo, a atitude, porque nada acontece de mágica, né? Tudo tem um processo e nesse processo eu preciso ter uma atitude de falar assim, eu tenho que fazer, eu vou buscar. Então, essa atitude, ela já é um ingrediente para começar ali a mexer, tá? E eu não posso ficar murmurando, eu não posso ficar reclamando, eu não posso colocar desculpas nesse processo de mudança. Eu não mudo por causa do outro. Transferindo responsabilidades. Não posso. Então, a atitude é pegar a minha vida, né, meu processo, meu desenvolvimento, e eu vou assumir esse processo. A minha responsabilidade é minha, né, do processo de mudança. Então, quando eu começo a ter essa mente, eu já começo a ter uma postura e uma atitude diferenciada para a mudança, tá? Aí vou entrar com outros ingredientes. Persistência, tá? Eu tenho que encarar isso com essa, como é que fala? O ingrediente da persistência, né? Eu tenho que ter coragem para mudar, eu tenho que ter paciência para esse processo, tá? Eu tenho que ter essa condição de que isso vai acontecer, essa fé, essa esperança, né? De que isso vai acontecer, acreditar nisso e com essa característica nova de persistência eu vou conseguir o resultado. Mirilandes, dentro da fé, né, a gente tem algumas máximas e eu trago aqui agora. Por exemplo, algo que a gente veio falando muito aí esses dias de fim de ano, agora até para começar, é o quê? Faça todos os planos como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de você. Sim, é a responsabilidade. É essa responsabilidade pessoal, sim, não é isso? Sim. Então vamos ali no outro espaço ali, para a gente ilustrar isso para o nosso telespectador de uma forma que fique assim bem pontual, para que consigamos essa mudança. Sim. Vamos sim, lá? Sim. Por gentileza, eu vou convidar a senhora para vir aqui, por gentileza, pode vir aqui. Olha só, nós temos aqui o nosso flip. Se a senhora quiser colocar-se ali, eu vou puxar aqui esta mesinha para cá, porque nós vamos mostrar para o pessoal de casa, nesse 1º de janeiro, o que devemos, aliás, o que não devemos colocar em prática agora em 2019. Deixe-me olhar aqui primeiro, aqui, ó. Vamos colocar aqui esta daqui, Mirilandes, comente pra gente. Reclamar. Para com isso. O que acontece enquanto eu fico, né, com a prática da reclamação? Eu não faço, eu não saio do lugar. A reclamação, ela me defende de talvez um medo de eu não dar conta, né, um excesso de perfeccionismo. Então, eu fico, para eu não encarar que eu não vou dar conta, eu uso, né, do recurso da defesa de reclamar. Aí eu não entro para a minha dor de não conseguir, de achar que sou incapaz e fico ali tamponando com a reclamação. Então, é um perigo, porque reclamando eu não vou alcançar objetivo nenhum, porque eu não faço. A gente aprende lá com o nosso querido pastor Márcio Valadão, né? Pastor Márcio, grande figura, sensacional, o pastor nos ensina muito. Ele traduz aí a reclamação, a murmuração, como, estando eu no lugar de Deus, eu faria diferente. Reclamar é meio que assim, olha, Deus errou comigo, eu faria diferente. E isso não produz nada em nós. Nada, né? E no fundo é uma defesa. É uma defesa. Agora, esse aqui, eu acho que isso não acontece. A gente só vai colocar aqui porque tem que colocar, viu? Para começar o 1º de janeiro aí. Mirilandes, olha só, culpar a vida e as pessoas. A vida, ó céus, ó azar, foi o governo, olha, foi o vizinho, foi o meu patrão. A gente fala que é outro mecanismo de defesa.
enquanto eu... mesma coisa da reclamação, é a mesma coisa. Enquanto eu falo, foi fulano que não permitiu, né, eu crescer, foi meu marido que não deixou eu atingir aquele alvo. Ou estudar. Quando eu acredito em mim, eu tenho essa força da conquista, ninguém me barra. Ninguém é culpado, sabe, nem a vida, nem o outro. Então, pode observar, quando eu começo a culpar e a justificar e a reclamar, pode olhar para dentro aí de vocês, há um medo, há uma falta de esperança, de expectativa. Por isso eu me defendo justificando e culpando. Então, olha para dentro e toma atitude, consegue. Todo mundo consegue. Agora, Mirilandes, você falou sobre uma palavra que muitas vezes algumas pessoas a tomam como um sinônimo de coisa boa, mas na verdade não é. Então, não devemos colocar em prática em 2019 reclamações, culpar a vida e as outras pessoas, bem como aqui perfeccionismo e radicalismo. Qual é a diferença de fazer algo com qualidade, com perfeição, com esmero? É totalmente diferente do perfeccionismo. O que acontece com o perfeccionismo? O perfeccionista, ele é muito minucioso e ele não aceita a frustração, né, o falhar. Já é a autocobrança. Já é uma exigência muito grande. E isso é incoerente, porque o fato de eu fazer, o fato de eu estar distante do novo, do desafio, isso já engloba o erro, o acerto, né? A frustração, o fazer de novo, o recomeçar. Então, diante de algo muito grande, o perfeccionista sai prejudicado, porque o medo, né, dele não ter o controle ali, vai trazer, às vezes, uma paralisação, às vezes um excesso muito grande para realizar, uma pressão, um estresse, porque, né, vai querer o controle diante de algo que não tem controle, é fazer. Então, isso aqui não combina com o novo. Nós podemos fazer tudo com perfeição. É buscando a excelência. Excelência, mas aceitando o processo. É um ensaio e erro. Né? E aí, nós vamos mostrar aqui para você o negativismo. Uau! Fechou, né? O problema do negativo é que ele já põe um fim. Não tem jeito, acabou. Não tem saída, não tem recurso para algo, né, de novo aparecer. Então, o cérebro pega isso como não tem fim. Ele nem se programa para algo novo. Né? E não acontece nada. Então, acaba, uma pessoa que ela é muito negativa, ela fica com poucas conquistas, poucas realizações, e murmurando e amarga, porque ela vê coisas acontecendo para o outro e para ela não. Então, são características, gente, que realmente, assim, não que nós não tem, mas a gente pode estar trabalhando em cima disso, né, para mudar. Atitudes novas, ano novo, e é isso aí. Então, já que a gente quer mudar, eu vou tomar aqui a liberdade, isso aqui, ó, vira literalmente esta página, e o que nós devemos colocar em prática em 2019, aproveitando hoje. Eu vou colocar aqui todos eles: atitude, determinação, respeito a si e aos outros. Olha que essa palavra aqui, ela é aqui embolou um pouquinho aqui, mas vai dar certo no final. É isso aí, né, Mirilande? Isso. E ainda aqui, ó, perseverança. Na igreja saímos aí do ano 2018, foi o ano da perseverança, não é isso? Isso. E aqui, fechamos aqui este quadro de boas ações, atitudes, pensamentos para se colocar em prática em 2019. Comenta pra gente esse time aí, Mirilande. Isso. Vamos começar aqui pelo respeito. Quando eu me respeito, o que é me respeitar? Eu aceito as minhas dificuldades, eu aceito, né, as minhas imperfeições. Eu acredito, não existe perfeição, não existe ser humano perfeito. Deus é lindo nisso, porque se a gente fosse perfeito, a gente seria Ele, né? Né? Então, a gente é imperfeito e nessa imperfeição que é a busca da vida. Isso é muito lindo. Então, quando eu me deparo que eu tenho coisas muito boas e coisas a trabalhar, com uma tranquilidade, com uma paz, isso é respeito, né? Minha autoestima fica legal, tranquila, porque eu não tenho que ficar
colocando algo onde não precisa, né? E aí, com esse respeito, eu consigo ter atitude e determinação, porque eu acredito em mim. Eu conheço as minhas limitações, eu tenho força. É grato. Eu sou grato. Reconhece cada passo. Eu sou grato. Eu persevero porque é em cima disso tudo aqui que eu vou acreditar. Ainda que encontremos alguma dificuldade, a gente continua. Porque eu acredito. E com muita fé e muito otimismo, eu chego ao alvo. Então, isso aqui é perfeito, é uma combinação e as pessoas têm que desenvolver essas características. Porque isso aqui, primeiro, é o respeito. Gente, nós somos todos capazes. Deus é muito lindo com a gente. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.